Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, para todos aqueles que nos escutam. Prazer, meu nome é Deisiane Sidney e eu sou estudante do primeiro semestre de Psicologia. E é através do podcast Mentes em Construção, né, que é a integração dos estudantes da Psicologia e da Arquitetura, nós viemos aqui com o objetivo de trazer à tona trabalhos de cientistas contemporâneos e os seus impactos. No caso, o nosso grupo está encarregado de Slavoj Žižek. E aqui do meu lado estão os meus colegas, a Raíssa Liberato da Psicologia e o João Pedro da Arquitetura. E nós vamos nos aprofundar nesse filósofo esloveno que é Slavoj Žižek. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, o que nós temos hoje para colocar na mesa ao falar sobre Žižek, gente? Boa tarde, gente. Bom, antes de falar sobre os trabalhos e teorias dele, eu acho importante falar um pouco sobre o filósofo em si. Que Žižek nasceu em março de 1949 na cidade de Ljubljana, na então Iugoslávia. E assim, é importante destacar que ele é um renomado filósofo teórico-cultural e crítico social esloveno, conhecido por sua abordagem única e provocativa, sendo uma figura importante da filosofia contemporânea. E é verdade, Raíssa. Tanto é que Žižek ganhou um reconhecimento internacional pelas suas contribuições em várias áreas, incluindo a teoria crítica, a psicanálise lacaniana e a política. Bem lembrado mesmo, viu, João? Ele também participou, de várias obras cinematográficas, ele também é diretor de cinema, ele agrega todos esses seus conhecimentos para ficar acessível à cultura popular. E ele também, ele é autor de vários livros influentes, no qual ele também combina os insights da filosofia continental para poder escrever aí as suas obras. Sim, especialmente as obras de Jacques Lacan e Hegel, com análise crítica da sociedade contemporânea, entende? E falando em críticas, galera, ele é bastante conhecido pelo seu humor peculiar. Aliás, existe uma piada contada por ele que conta basicamente o seguinte: deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Fala. Na opinião de vocês, existiria mesmo dinheiro no comunismo? Não. Sim, eu já acho que sim. Eu acho que não, porque não parece ter muito sentido, quando a gente olha através do materialismo marxista, não é? Bom, eu vou discordar um pouco de você. Não. É só porque eu acho que sim, porque vai existir o dinheiro, mas não com essa importância que a gente dá no capitalismo, entendeu? São dois pontos muito bons. Mas bem, a história da piada fala sobre os neoliberais e a extrema esquerda da época, entende? E como seria a relação do dinheiro no comunismo. Os liberais acreditavam que existiria sim um dinheiro. Entretanto, os de extrema esquerda relacionariam o dinheiro já a algo que alienaria a população, ou seja, não gostariam de ter. Então, diante dessa questão, Stalin aparece e fala: não, todos vocês estão errados. E eles perguntam a Stalin: então, como seria essa relação com o dinheiro? Então, Stalin responde: ora bolas, haverá dinheiro sim, porém terão aqueles que irão ter o dinheiro e outros que não, entende? Faz sentido até, sim. Acho que foi explicado. Bem melhor. Bom, então, continuando, que eu tava falando. Ele é justamente conhecido pelo seu humor peculiar e é por questionar ideias estabelecidas e muitas vezes provocando debates acalorados e controversos. É verdade. Por conta desses debates acalorados e controversos, ele se criou essa figura, às vezes comediante, às vezes emblemática, mas nós não podemos negar que o Žižek, ele é um palestrante muito carismático, Ele usa justamente, como o Pedro acabou de citar, piadas, comédias, humor. Por isso a gente pode atribuir a fama das palestras dele, que atraem grandes audiências em todo o mundo, através dessa didática diferenciada que ele tem. Ele também é frequentemente convidado para participar de debates, galera? Entrevistas, documentários, no qual ele expressa suas opiniões sobre uma ampla gama de questões políticas, culturais e filosóficas, com a capacidade de fazer conexões entre diversos campos de estudo, inclusive a comédia, não é, João Pedro? É isso mesmo. Então, galera, voltando, É justamente por despertar novas formas de pensar e desafiar as percepções convencionais que ele é tão requisitado a debates e entrevistas. Žižek vai questionar desde o capitalismo e a globalização até o fundamentalismo religioso e a crise dos refugiados. Ele é bastante crítico, mas ele não só critica isso não, Inclusive, sobre as crises,
ele se propõe também a colocar esse holofote e conectar também junto à sua crítica ao capitalismo contemporâneo e em defesa de uma abordagem mais radical da política, né? Porque ele é o herdeiro do marxismo. E isso torna ele uma figura polarizadora, tanto admirada quanto criticada, né? Sim, sim. Bem, é aquilo que falam, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de Zizek. Fala de Zizek. Sim, verdade. E Zizek vai emergir como uma voz preeminente na esquerda política, embora sua posição seja frequentemente difícil de categorizar, porque Zizek critica tanto as falhas do socialismo real quanto as injustiças do capitalismo neoliberal. Ele argumenta em favor de uma nova forma de política que transcenda as divisões ideológicas do passado. E exatamente desse ponto mesmo que você falou, Raíssa, é que ele pretende evitar cometer os erros do passado. Então, o Slavoj Žižek, ele admite que o socialismo, da forma que aconteceu, historicamente ele fracassou. E é incrível, porque ele faz uma crítica ao sistema capitalista dentro do próprio sistema capitalista. Exatamente. Realmente. Gênio, né? Demais. E o intuito dele com isso é possibilitar um estado de igualdade, mas como vocês mesmos falaram, sem cometer os erros do passado. Então, ao invés de criticar os modelos do marxismo antigo, Zizek vai criticar a relação entre o sistema capitalista e a subjetividade dos indivíduos. Inclusive, ele fala sobre isso em um dos seus grandes trabalhos, que é a teoria da ideologia. Zizek tem muitos trabalhos, né? E um deles é a teoria da ideologia. E a ideologia para o Zizek não é apenas, né, uma falsa consciência, um conjunto de ideias equivocadas, mas sim é uma estrutura de pensamento que molda a nossa percepção da realidade e nos impede de ver as contradições do sistema em que vivemos. A partir desse momento, por exemplo, a gente pode pegar exemplo agora, nós mesmos vivendo esse momento. Sim, e nessa teoria ele também vai falar que há um lado consciente e um lado inconsciente, sendo o inconsciente constantemente moldado pela ideologia através de mecanismos sutis, como o discurso político, a cultura popular e até mesmo o funcionamento do próprio sistema capitalista. E ele fala também, nessa teoria, sobre a inexistência do real, porque para Zizek, assim como para Lacan, o real não existe. Assim que tentamos demonstrar o que é a realidade, já estamos a contaminando com nossos pensamentos, crenças e ideologias. Sim. E o pensamento de Zizek sobre como a realidade em si não existe, porque é constantemente moldado pela ideologia, é bastante refletida no seu filme O Guia Pervertido da Ideologia. Assim, né, como a gente já tinha falado que ele era um diretor de cinema, o Zizek, no caso dessa obra em específico, ele usa a sua compreensão do inconsciente coletivo e de como a ideologia o influencia para criticar justamente o quê? O capitalismo. Como sempre. Capitalismo. Exato. Né? E, bom, além disso, para ele, a ideologia é o que transforma objetos em mais do que um simples objeto. Por exemplo, na sua obra Eles Não Sabem o que Fazem, o sublime objeto da ideologia, ele abrange muito disso, né, gente? Não sei se vocês viram. Sim, a gente viu sim, o Zizek tem várias obras literárias também e exatamente nessa obra ele nos faz ver os objetos como portadores de significado mais profundos e às vezes até contraditório, que a gente não consegue entender muito bem, mas ele argumenta que esses objetos trazem uma ideologia que influenciam as nossas vidas de uma maneira meio sutil e meio inesperada, sabe? E o Zizek, ele tem essa mania de se mostrar inesperado. Porém, como mostramos na nossa conversa, sua influência continua sendo inegável no campo filosófico e provoca diversos debates e questões, e as suas ideias e conceitos demonstrados em obras e falas. Mas o pensador não apresenta nenhuma proposta de novo pensamento, mas sim a releitura e o retorno da significação a filósofos antigos. Mas isso também não significa, né, Pedro, que Zizek não seja um cientista criativo, porque justamente como você falou, ele bebeu de conhecimentos filosóficos apresentados até mesmo centenas de anos antes de Cristo, para transformar e encaixar esses conhecimentos tão antigos no cotidiano, na vivência de hoje em dia. É muito importante mesmo falar do cotidiano e do hoje em dia, porque Zizek ainda está vivo. É importante ressaltar que o Zizek atualmente ele tem 75 anos e mesmo com essa idade avançada, as suas ideias respiram através das suas entrevistas, a canais de comunicação, aparições, utilizando sempre, né, como guia a sua posição política anticapitalista marxista, que a gente está cansado de falar nesse podcast aqui, né, gente? Criticando o capitalismo, mas ao mesmo tempo em que ele se alimenta de um fascínio sobre o sistema político capitalista, assim como o próprio Karl Marx.
E podemos ver isso nos canais de YouTube, como o Big Think, que é recheado de suas ideias aos mais diversos assuntos, desde a crítica à esquerda até sua visão sobre relacionamentos virtuais, que hoje em dia está muito em alta, Verdade, né? né? Web novel. Sim. E, inclusive, em 2013, em julho de 2013, Jack surpreendeu ao comparecer ao programa brasileiro Roda Viva, do canal televisivo TV Cultura, onde o assunto comentado e debatido parte da vontade de compreensão dos entrevistadores em questão de seu livro lançado na época chamado Menos que Nada, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético, revelando-se, além de filósofo contemporâneo, um ícone pensador disposto a se manter presente na realidade brasileira, mesmo que brevemente. Exatamente. Então, em síntese, né, galera, é isso. Gostando ou não do filósofo mais perigoso do Ocidente, que foi o termo dado ao Zizek pela New Republic, existe no Zizek o espírito de se pensar antes de revolucionar, de questionar e criticar o próprio viés político adotado por ele mesmo, mas ele compreende as falhas e ele quer estar no processo de tentar transformá-las, mudar essas falhas. A sua imagem polêmica e as obras que a gente citou aqui no podcast podem até parecer que se distanciam umas das outras, mas na verdade elas se condensam em um grande material de estudo do filósofo esloveno, que além de ser um piadista infatigável, também nos apresenta um olhar perigoso e astuto para se perceber o mundo. Então é aqui que a gente acaba todo o nosso estudo e toda a nossa percepção sobre esse filósofo tão emblemático. Eu agradeço a todos que escutaram o podcast Mentes em Construção sobre o filósofo esloveno Slavoj Žižek. Nós somos Deisiane Maria Agostinho Cisne, Raíssa Liberato E João Pedro. Nós estamos no primeiro semestre e no podcast Mentes em Construção. Obrigado por escutar. Tenham um bom dia. Boa noite. Boa noite.